Olá a todos e todas! Em nossa videoaula de hoje iremos abordar as culturas brasileiras. Como nós dissemos já, o conceito agora é ampliado, né? No Brasil, a cultura reflete uma rica tapeçaria de heranças indígenas, africanas, europeias e de muitos outros imigrantes que aqui chegaram. Este mosaico se manifesta nas artes, nas festividades, nas organizações sociais, formando um campo fértil para a discussão sobre a diversidade cultural brasileira no seu território e nesse grande Brasil complexo. Será no modernismo, com a sua irreverente antropofagia, que este sinal mudará de forma mais profunda, e isso acontece no século XX. Além do Estado Nacional e a Era Vargas, com a sua busca de uma cultura nacional no singular, além da tese da cultura brasileira como resultado da mestiçagem positiva, aquilo que argumentava Gilberto Freire, diversas sociedades e instituições foram desempenhando papéis cruciais na organização e no estudo da cultura brasileira, ajudando a definir e a promover uma noção mais estruturada da rica tapeçaria cultural do país. Como exemplo, a Sociedade Brasileira de Antropologia e Etnologia, o Instituto Brasileiro de Folclore, a Sociedade Brasileira do Folclore são algumas dessas entidades que contribuíram significativamente para a compreensão e valorização de práticas culturais e folclóricas brasileiras. Uma pessoa chamada Renato Almeida, um notável folclorista, ele assumiu o Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura, atuando em colaboração com a recém-criada Unesco em 1946. E a sua liderança foi fundamental para a criação da Comissão Nacional do Folclore, reunindo figuras eminentes como Manuel Diegue Júnior, Joaquim Ribeiro, Edson Carneiro, Luiz da Câmara Cascudo, Marisa Lira e a poetisa Cecília Meirelles. Este grupo foi instrumental na fundação do primeiro Congresso de Folclore Brasileiro, onde Mário de Andrade, um dos maiores intelectuais do país e uma figura-chave no modernismo brasileiro, propôs a Carta do Folclore Brasileiro, publicada em 1951. Desde o surgimento das políticas culturais no Brasil, o patrimônio teve um lugar central. A criação do SFAM, nos anos 30, o papel de Mário de Andrade, o papel de Rodrigo de Mello e Franco, Aloysio Magalhães, por exemplo, com o Centro Nacional de Referência Cultural. Tudo isso culminou nos anos 70 com aquilo que Aloysio Magalhães fará e chamará de Centro Nacional de Referência Cultural. Foi uma instituição pioneira que propôs uma nova abordagem para a gestão e a política cultural no Brasil. O CNRC, como era chamado, foi criado como uma missão de identificar, documentar e valorizar as diversas expressões culturais do Brasil, tratando a cultura como um vetor essencial para o desenvolvimento. Tem muito a ver com o imaginário da época. Esta abordagem representou uma inovação em termos de políticas culturais no país, enfatizando a importância do patrimônio cultural imaterial e da diversidade cultural brasileira. Ampliaram e aprofundaram a noção de patrimônio. O patrimônio cultural do Brasil é um elo crucial entre o passado e o presente, ajudando a definir quem somos hoje. Ele inclui tanto bens materiais, como construções históricas, quanto imateriais, como tradições orais, como festas, destacando a tensão entre as diferentes visões de mundo e de interesse. As políticas culturais no Brasil refletem, de alguma maneira, as dinâmicas sociais e políticas. A decisão sobre o que é considerado patrimônio cultural, pensando naquele conceito ampliado que eu disse, não é apenas técnica ou estética, mas é também política, envolvendo debates sobre identidade, poder e inclusão. Com essa perspectiva de cultura ampliada, a gente pode olhar também para o patrimônio, a exemplo do samba e da capoeira, que foram reconhecidos como patrimônio imaterial. A cultura brasileira, então, ou as culturas brasileiras, são profundamente influenciadas pela noção de diversidade cultural, reconhecida lá na Convenção da Diversidade Cultural da Unesco, e inspiradas na irreverente antropofagia do modernismo e pelas políticas culturais da Era Vargas, mas agora ampliadas na Constituição de 88, que inclui uma vasta gama de elementos na identidade cultural nacional, ou nas identidades brasileiras. Nos vemos na nossa próxima videoaula. Até breve.